nessa live, né? E quais são os fatores que podem estar te impedindo para trabalhar, vender, fechar seus processos de coaching individual, certo? Eu não sei se todos vocês me conhecem, né? Meu nome é Eliana Gomes e eu sou mentora de coaches de líderes. Então hoje nós vamos estar focando aqui muito no nicho liderança, que como todos vocês sabem, né, o nicho de liderança é um dos nichos mais lucrativos, é um dos nichos que melhor remunera o coach, né? Então este é o nosso foco, nós trabalhamos somente com liderança, né? E uma das metodologias que a gente trabalha quando a gente é um coach de líderes é com processos individuais. E nós temos muitos líderes necessitando de processos individuais, né? E talvez agora você diga assim, ok, Eliana, e por que eu não estou conseguindo, né, fechar os meus processos? Então é exatamente sobre isso que nós vamos estar conversando aqui. Uma das perguntas, né, que eu mais escuto dos coaches, que os coaches mais me perguntam é assim, Eliana, como que eu prospecto e vendo os meus processos de coaching? Geralmente, se você não está conseguindo vender seus processos de coaching, se você não está conseguindo fechar seus processos de coaching, pode ser que você esteja cometendo um dos 3 erros. Ou talvez você não esteja conseguindo atrair pessoas interessadas, né, em fazer um processo de desenvolvimento. Ou talvez você esteja atraindo pessoas erradas, né? Que é aqueles casos aonde você fala e as pessoas dizem, nossa, muito legal, como eu gostaria, mas agora eu não posso, né? Ou que ficam negociando valores, né? É aquela pessoa que diz assim, eu queria muito, mas agora não vai dar. Não sei se você já teve essa experiência, né? Mas muitos coaches têm essa experiência. Isso significa o quê? Que você está atraindo as pessoas erradas, certo? Então, você pode não estar fechando seus processos, ou porque você não está trabalhando a sua questão do seu posicionamento, ou porque você está atraindo as pessoas erradas, ou porque você não está sabendo conduzir a sua primeira sessão de coaching, né? E aqui nós vamos explorar mais este assunto. Mas vamos então para os primeiros fatores, né? Pode ser que você não esteja conseguindo atrair pessoas interessadas no desenvolvimento. E aqui entra uma questão importante. Como é que você está trabalhando o seu posicionamento? Você tem se posicionado, as pessoas te conhecem como um coach de líderes ou não? Talvez as pessoas nem saibam dizer ao certo, né, que você é um coach de líderes, mas elas sabem que você trabalha com liderança? Elas sabem que é isso que você faz, que você ajuda líderes, que o seu trabalho é ajudar líderes e empresas a aumentar a sua performance? Então, este é o primeiro ponto que você precisa pensar, né? Como está o seu posicionamento? As pessoas te conhecem como um coach de líderes, elas sabem que o seu trabalho é ajudar líderes e empresas a desenvolverem alta performance? Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, talvez você esteja atraindo as pessoas erradas, né? E aqui a grande questão é, quais são as suas estratégias, né? Que estratégias você está usando para atrair pessoas interessadas no seu desenvolvimento, né? Ou você ainda está apenas falando para os seus conhecidos que você é coach, que o coach é maravilhoso, que a ferramenta A, B, C funciona maravilhosamente bem, que o coaching ajuda a pessoa a ir do ponto A para o ponto B, né? Qual é a estratégia que você está usando? Por que eu te pergunto isso? Porque muitos coaches querem, né, alavancar sua carreira, fechar processos individuais, mas não tem estratégia para isso, né? E aqui entra uma grande questão. Como que você está usando as suas mídias sociais? Como que você está se posicionando nas suas mídias sociais? Você usa as suas mídias sociais para realmente vender?
Se, por exemplo, eu entrasse agora, né, em uma das suas mídias sociais, eu identificaria que você é um desenvolvedor de líderes, que você é um coach de líderes. Se eu fosse um líder, eu ficaria atraída pelos seus conteúdos, por saber o que você faz. Eu me interessaria por aquilo, eu ia querer saber mais ou não. Então, este é o segundo ponto. Né? Como que você está usando as suas mídias sociais? Né? Você está usando as mídias sociais para vender? Né? Por quê? Por que eu te pergunto isso? Porque, na verdade, usar as mídias sociais hoje para vender é fundamental. Eu sempre brinco, eu escutei isso em algum momento, para mim isso fez muito sentido, né? Alguém disse assim: você tem uma televisão na sua mão, uma televisão sua, né? Para chegar até as pessoas. Você está usando isso de uma forma correta, com a estratégia correta, com a mensagem correta? Porque também não adianta você ir para as mídias sociais, né? E não ter um posicionamento adequado, não ter uma mensagem adequada que faça com que o líder se interesse e queira saber mais. Esse é o primeiro ponto. Mas sobre esses dois pontos eu tenho aqui uma boa notícia para você, né? Amanhã nós vamos ter uma aula específica sobre isso, né? Como usar a internet, as mídias sociais, né? Para fazer uma campanha perfeita para fechar seus processos individuais. Essa aula é gratuita, né? Então, se você quiser aprofundar nisso, na bio, depois vai na bio, não vai agora, porque ainda nós temos muita coisa para conversar aqui, né? Vai lá na bio, aqui do Insta, né? E se cadastra, porque eu convidei uma especialista, Elisângela Martinelli, ela até está aqui conosco neste momento, né? E ela é uma especialista em estratégias de venda online. E ela vai conversar exatamente sobre isso com vocês amanhã nesta aula, para quem quiser participar, né? E querer usar esta grande estratégia. Hoje não dá mais para vender, né, sem usar as suas mídias sociais, sem usar a internet. Aí talvez você diga assim: mas Liana, eu não quero atender pela internet, eu não quero usar a internet. Ok, você nem precisa atender pela internet, usando a internet se você quiser. Mas para vender, para se posicionar, você precisa sim, né? Hoje, qualquer um de nós, quando a gente quer qualquer coisa, buscar qualquer coisa, onde que a gente vai? A gente vai nas nossas mídias, a gente vai na internet buscar. Então, se você ficar em casa, né, parado, esperando que os teus conhecidos te contratem, né, talvez isso até aconteça, mas você diminui muito, né, a sua abrangência. Por outro lado, querem ver uma coisa? Eu tenho certeza que se você entrar nas suas mídias sociais, se você entrar no LinkedIn, vamos lá, entre no seu LinkedIn, eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uns 5 líderes na sua rede de relacionamento. E essas pessoas sabem que a sua grande expertise, que a sua grande habilidade, que o seu trabalho é ajudar os líderes a atingir alta performance, a alavancarem a sua carreira como líderes, a terem uma vida como líderes melhor, né? Sem tanto desgaste, sem tanto estresse, sem tanto sofrimento. Eles sabem disso? Me responde aí, né? Coloca aí para mim, né? Se hoje as pessoas que estão na sua rede sabem que você trabalha com isso. Então não dá mais, né? Não dá mais para não usar as redes sociais para vender. Só que aqui tem outro ponto importante, né? Não adianta você ir para as mídias sociais, para suas redes sociais, sem um posicionamento adequado. Eu canso de ver coaches, né, que eu acompanho, né, que são meus amigos no Face, enfim, que eu acompanho no Insta, enfim, que eu acompanho nas redes sociais, no próprio LinkedIn, que literalmente a minha grande vontade é dizer assim: fulano, você trabalha com o que mesmo? O que é que você faz?
eu sempre brinco e digo o seguinte, né? E talvez eu possa até não concordar com isso, não tem problema, certo? Mas eu sempre digo o seguinte, suas redes sociais não é para você fazer amigos, é para você fazer negócios. E se você não está usando suas redes sociais para fazer negócios, você está perdendo muito com isso, muito, certo? Mas este é um ponto que nós vamos aprofundar amanhã na aula, né? Que é como montar uma campanha perfeita, né? Como que você trabalha as suas redes sociais realmente para vender e vender seus processos de coaching individual. Este é o nosso foco hoje, é o nosso foco amanhã, certo? Como eu disse para vocês, nós como coaches de líderes, né, atuamos tanto com processos individuais, com coaching de grupo e treinamentos vivenciais. Mas hoje aqui nós vamos, né, eu quero conversar com vocês sobre como você vende o processo de coaching individual, certo? E a terceira grande questão é a seguinte, então muitas vezes você até atrai clientes, certo? E você até atrai os clientes certos, mas aí muitos coaches erram no terceiro ponto, e é exatamente sobre este ponto que eu quero conversar mais profundamente com você agora. Desculpa. Que é, muitos coaches atraem as pessoas certas para uma sessão, né? Para uma primeira sessão. Esta é uma estratégia muito utilizada e muito boa para vender processos individuais. Porque para vender coaching de grupo, treinamento vivencial é outra estratégia que nós temos que usar, certo? Mas para coaching individual, pessoa física, né, a melhor estratégia realmente é, né, uma das melhores, não vou dizer a melhor, mas uma das melhores estratégias é realmente você atrair para uma primeira sessão. Por quê? Primeiro, a maioria das pessoas nem sabe o que é coaching, né? Então ela precisa conhecer. A venda, ela não se dá no corredor, não se dá numa conversa rápida. A venda, na conversa rápida, no elevador, é você despertar o interesse da pessoa para ela ir para uma conversa com você. Seja presencial ou online, porque a primeira reunião estratégica você pode fazer online com a pessoa sem problema algum, mesmo ela sendo da sua cidade, né? Ou presencial. Aí talvez agora você diga assim, reunião estratégica, este é um ponto que eu quero trabalhar forte aqui com vocês, que eu quero conversar forte aqui com vocês. Aonde é que muitos coaches erram nesta primeira sessão? Porque eles realmente encaram a primeira sessão como se já fosse uma sessão do processo de coaching. Não, não é. Pelo menos na área de liderança, não é assim que você converte. Não é assim que você vai conseguir fechar os processos de coaching, certo? E por isso que eu gosto de usar o termo primeira reunião estratégica de venda, que é para que você não corra o risco de achar que é uma sessão. Não, é uma reunião estratégica de vendas. O grande objetivo dessa reunião é você vender o processo de coaching, certo? O que geralmente acontece numa primeira sessão de coaching, né? Numa primeira sessão que ainda não é vendida, né? Na primeira sessão, aí tem vários nomes, né? O que geralmente acontece? O coach vai para essa sessão, primeiro, querendo vender o coach. Aí agora então vocês dizem assim, como assim, Liana? Você não diz que é uma reunião estratégica de venda? Sim, é uma reunião estratégica de venda. Mas a venda, ela vai ser consequência da condução que você vai fazer, certo? Então, num primeiro momento, você nem vai falar de coaching, certo? Porque você já atraiu a pessoa certa. E se você atraiu a pessoa certa, ela já sabe que você trabalha dentro de uma metodologia que vai desenvolver ela as suas competências de liderança, né? Ou enfim, o objetivo que ela tiver. Nesta reunião, então eu estava dizendo o seguinte, né? Que alguns coaches, muitos coaches vão para essa reunião, primeiro, para falar do coaching. Não, você não vai falar do coaching. Segundo, vai para esta reunião querendo mostrar
para o líder, para o coach, né, para aquele cliente potencial que está ali, como o processo funciona, e já querendo dar uma primeira vitória para aquele cliente potencial, já querendo que ele sinta os benefícios do processo. Só que aqui eu sinto em te dizer o seguinte, que muitas vezes ele já se dá por satisfeito. Naquele momento ele já se dá por satisfeito. E esse é um dos motivos que muitos clientes potenciais dizem assim, ok, legal, vou pensar. Nossa, é isso mesmo, eu descobri isso agora, nossa, isso vai me ajudar um monte. Na verdade, nós sabemos, né, que ele tem muito mais coisas para desenvolver. Mas o que acontece com a maioria dos líderes que precisam de um processo de desenvolvimento, né? E que não fecham um processo de coaching? É porque eles ainda não têm o nível de consciência necessário para fazer o investimento necessário de tempo e financeiro no seu processo de desenvolvimento. Então, o grande foco, né, da reunião estratégica de venda dessa primeira sessão é você aguçar, elevar o nível de consciência do líder, né, daquele cliente potencial que está sentado ali na sua frente, para que ele se dê realmente conta que ele tem um problema e quais são as consequências se ele não resolver este problema. Não sei se você sabe, mas a decisão de compra, ela se dá muito mais pela dor do que pelo prazer. Ela se dá muito mais quando eu me dou conta, né, que eu tenho um problema e que se eu não solucionar esse problema eu vou ter outros problemas. Então, este é um dos principais erros que os coaches cometem numa primeira sessão de coaching, né? Uma sessão de vendas, né? É porque, primeiro, eles ficam falando do processo, das ferramentas, como é que funciona. Porque eu te levo do ponto A para o ponto B. Não, o líder não quer saber disso, certo? O líder, ele quer saber os resultados que ele vai ter. Só que antes dele saber dos resultados que ele vai ter, você precisa fazer com que o líder fale sobre os problemas que ele tem e o quanto isto, se não for resolvido, vai impactar nos objetivos que ele tem. Então, o principal foco da primeira sessão, quando você está trabalhando com líderes, lembrem, líderes são focados em resultados, em objetivos, em metas, certo? E este é o líder que vai chegar para você lá na sua sessão. E aí, o que você precisa fazer, a grande sacada é, você não tem que já resolver problema nenhum deste líder, muito pelo contrário. Este é o momento que você precisa levantar o problema. E levantar muito fortemente as consequências deste problema. O que nós estamos fazendo neste momento? Neste momento, nós estamos trabalhando com a consciência daquele cliente potencial, né? É nesse momento que você está elevando o nível de consciência, porque aqui tem outro aspecto importante. Se ele não estiver consciente dos seus problemas e das consequências disso, dificilmente ele vai fechar um processo, certo? Aí você pode dizer assim, não, Liana, mas tem líderes que querem para alavancar a carreira. Ok, mas mesmo assim ele tem um problema. Qual é o problema daquele líder que pensa num processo de desenvolvimento porque ele quer alavancar a carreira dele? O problema que geralmente esse líder tem é que hoje ele tem questões que o estão impedindo de alavancar ou que podem vir a impedir. E as consequências são, se ele não trabalhar isso, dificilmente ele vai atingir aquele objetivo. Eu não sei se eu me faço clara quando eu falo sobre isto, quando eu falo sobre qual é o foco,
E aqui tem uma questão extremamente importante. Quando você trabalha desta forma, é claro, aqui tem toda uma sequência, né, necessária, adequada, né, dentro desta primeira sessão. Qual é a ferramenta que nós utilizamos? Porque não adianta você utilizar qualquer ferramenta. Você tem que utilizar uma ferramenta que levante o problema do teu coach, né? Do teu coach não, porque ele ainda não é teu coach. O grande objetivo dessa primeira sessão é que ele vire o teu coach, que ele se transforme no seu coach, que ele feche o processo, né? Então, para isso acontecer, você precisa trabalhar em cima do problema e das consequências. É isso que vai fazer com que ele aumente, trabalhe, amplie o seu nível de consciência e aí sim possa decidir pelo processo, porque aí neste momento, né, ele tem um belo motivo para investir no seu processo. E aí eu te garanto que muitos poucos vão dizer que não tem verba neste momento, né? Que vão deixar para depois. Por quê? Porque ele tomou consciência do problema dele, né? E mais do que consciência do problema, é das consequências desse problema, né? E que ok, ele pode até não querer resolver, mas agora ele está consciente. Eu sempre brinco, né? Não sei se alguém de vocês já me escutou falar sobre isso. Eu sempre brinco que tem a santa ignorância, né? Tem um ditado que diz, é a santa ignorância, né? E é verdade, a ignorância ela é santa. Ela é santa em que sentido, né? Quando nós não sabemos que nós temos um problema, né? Nós deitamos no travesseiro, nós deitamos na nossa cama, encostamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos maravilhosamente bem, porque a gente nem sabe que tem um problema. É completamente diferente, né, de quando a gente toma consciência de uma dificuldade, de um problema, né? E é por isso que a gente fala da santa ignorância. Ignorância no sentido de eu não me dar conta, né? De eu não saber. E nesse sentido, realmente, né, não saber, né, é o que nos deixa na zona de conforto. É o que coloca em grande risco a nossa carreira, sem dúvida alguma, a carreira dos líderes, né? Mas, por outro lado, nós estamos de consciência tranquila, o líder está de consciência tranquila, né? É totalmente diferente quando a gente se dá conta. É a mesma coisa aqui, eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha, quer fechar seus processos de coach? Tem 3 coisas que vocês precisam fazer. Se vocês realmente querem alavancar a sua carreira, se você realmente quer viver de coaching, certo? Você precisa trabalhar o seu posicionamento de uma forma adequada. Você precisa ter campanhas, utilizar as mídias sociais com a mensagem certa para atrair o cliente certo. E você precisa ter maestria na primeira sessão. Entendendo que maestria na primeira sessão não é resolver já um problema do cliente e nem mostrar o quanto o coaching é maravilhoso. E o coaching é maravilhoso, como várias outras metodologias são maravilhosas também, certo? Mas uma primeira sessão estratégica de vendas, uma primeira reunião estratégica de vendas, o grande foco é aguçar o problema e trabalhar no nível de consciência, né? Para que aquele líder possa escolher de verdade agora consciente o que ele quer. Eu sempre costumo falar, né? Não sei se você já me escutou falando sobre isso, mas eu sempre costumo falar que o nosso grande papel, a nossa grande responsabilidade como coach de líderes em qualquer processo de desenvolvimento é trabalhar na consciência do líder, para que ele possa fazer as suas escolhas de uma forma consciente. E neste caso da primeira sessão, o nosso grande papel é trabalhar na consciência do líder dos problemas que ele tem e das consequências que ele vai ter, né? Porque a partir daí ele tem os subsídios, ele tem um nível de consciência para realmente poder fazer escolhas, certo? E claro, aqui tem um outro lado da moeda, né? Eu te garanto que se você atraiu através de uma campanha adequada esse líder, né?
Se na sessão você levantou o problema e levantou as consequências, eu te garanto que o teu nível de conversão, de fechamento de processos aumenta no mínimo em 80%, certo? Aí os outros 20% é porque talvez ele não tenha condições nesse momento, mas eu garanto para você que ele vai dar um jeito de ter e daqui um pouco ele volta para fechar o processo com você. Porque agora ele está consciente. Ele sabe que aquele objetivo dele não vai ser alcançado ou ele vai ter muito mais dificuldade para alcançar se ele não trabalhar essas questões que estão o impedindo. Ok? Tranquilas? Mas vamos lá, vamos abrir aqui, deixa eu ver as perguntas de vocês, né? Eu dei uma visão geral para vocês, né? E a visão geral é exatamente essa. Quais são geralmente os problemas que nós temos quando nós não conseguimos fechar processos de coaching? Ou nós não estamos conseguindo atrair pessoas, né? Até para apresentar a proposta, para que ela conheça, para que ela decida fazer. Ou nós estamos atraindo as pessoas erradas, certo? Aqueles clientes que não têm aderência e que não vão fechar um processo de coaching. Ou nós não estamos sabendo conduzir a primeira sessão de uma forma adequada. Como que você resolve isso? Trabalhando seu posicionamento, né? Se posicionando de uma forma adequada como um coach de líderes, né? E o que é um coach de líderes? É aquele profissional que ajuda líderes e empresas a alavancarem a sua performance. Lembrem, coaching, né, é meio, não é fim, certo? Não é fim. E por isso que eu sempre digo, você não tem que vender o coaching, você tem que revender os resultados que isso traz. Só que numa primeira sessão estratégica de vendas, certo? Como é que você vende? Levantando, aguçando o problema e as consequências desse problema. É trabalhando na conscientização deste líder, deste potencial coach, para que a partir disso ele realmente possa tomar as decisões mais acertadas e mais conscientes, ok? Então estes são, né, geralmente os problemas que você está tendo se você não está conseguindo fechar seus processos e você precisa trabalhar nestes 3 pontos, certo? E foi exatamente por isso, porque hoje o que acontece, né, que eu vejo, né, muito fortemente. Primeiro, os coaches, a maioria dos coaches hoje, eu não sei você, me diga você aí, mas a grande maioria dos coaches hoje já usam as suas mídias sociais, mas não usam com a mensagem correta, com a estratégia correta, não usam suas mídias sociais para vender. E você precisa começar a usar suas mídias sociais para vender. Bom, para isso o que precisa? Você precisa ter a mensagem correta. O que é a mensagem correta? A mensagem correta é aquela mensagem que desperta o interesse daquele líder para conhecer mais sobre isto. E aí ele vem para a primeira sessão. Só que aí na primeira sessão, o que você vai trabalhar, o seu grande foco é levantar o problema e as consequências. Para aí sim, né, o líder saber que, né, tem solução. Né? E que você pode ajudar nisso, ok? Uma outra questão que muitos coaches trazem é o seguinte: a sessão foi ótima, mas eu não fechei. Não, então não foi ótimo. Para você não foi ótimo. Porque se você faz uma primeira sessão para vender e você não vende, não fecha o processo, ela não foi ótima. Ou você se realiza porque aquele potencial cliente ficou super feliz, saiu dali agradecido. Ah, isso é bom? Claro que é bom, né? Mas eu sempre brinco que isso não paga os boletos, certo? Isso não paga seus boletos, né? Isso não alavanca a sua carreira. O coach saindo dali achando que a sessão foi
maravilhosa, nossa, como ajudou ele. Sim, e você não. Então, nós precisamos ter esse olhar. E por isso que saber conduzir essa primeira sessão é algo tão importante, né? E aqui, tanto nas mídias sociais quanto, né, nas redes sociais, como na primeira sessão, tem uma decisão que você também precisa tomar. O que de verdade você quer, né? Você quer que o seu potencial cliente saia dali gostando um monte de você, te agradecendo um monte e não feche o processo? Ou você quer que de verdade ele feche o processo? Porque de verdade é só ele fechando o processo que você vai ajudar ele. Porque a gente sabe que em uma sessão a gente pode até ajudar, mas não é uma ajuda consistente, né? Não é uma ajuda que de verdade vai gerar grandes transformações naquele líder. Então, essa é uma questão que você precisa decidir também. Nós estamos falando, eu estou falando aqui para vocês, né? Que a primeira sessão, ela tem o grande foco de trabalhar na consciência do cliente, né? Na conscientização do cliente frente às suas dificuldades e as consequências disso. E a primeira coisa, tem uma questão que é extremamente importante, que é o seguinte, né? Ninguém dá o que não tem, né? Então, nós também precisamos ser conscientes das nossas ações. O que você de verdade quer? Fechar processos ou ser elogiado, ter um monte nas suas redes sociais, um monte de likes, um monte de amigos e você não faturando? Ai, Liana, né? Mas o meu grande objetivo, né? Eu como coach, eu quero ajudar as pessoas, eu também. Mas eu te garanto que você ajuda muito mais esses líderes fechando o processo com ele do que dando a falsa, ele ficando, não você dando, ele ficando com a falsa impressão que com uma sessão ele solucionou os problemas dele. Porque a gente sabe que não soluciona, né? Porque nós não temos bola de cristal, nós não temos poção mágica, né? Poção mágica nós não temos, nós não fizemos isso. Nós sabemos que de verdade um processo de desenvolvimento, por isso é processo, ele não ocorre numa sessão. Então, se faz parte dos seus valores a contribuição, se realmente faz parte, né, de você o querer ajudar é de verdade ajudar. E nós ajudamos fazendo um processo de coaching, um processo de desenvolvimento, ok? Vamos lá, as perguntas. Ferraz, não aparece aqui seu nome. Quando deixar de fazer pro bono? Perfeito. Ferraz, eu não sou a favor de fazer coaching individual pro bono. Por quê? Na área de liderança, certo? Tudo que eu vou falar aqui para vocês é da área que é da minha expertise, certo? Eu não estou falando de outros processos, certo? De outros nichos. Eu estou falando do nicho específico de liderança. Eu não sou a favor de fazer pro bono. Sabe por quê? Isto no meio corporativo, no meio do business, não cai bem. Isto não é bem visto, certo? Ai, Liana, mas e como que eu, né, vou desenvolver a minha segurança, a minha expertise? Né? Fazendo os processos, certo? Então, na minha opinião, né, na nossa metodologia, no coaching individual, né, nós não fazemos pro bono, certo? E nós não fazemos pro bono porque na área de liderança não funciona, isto não é bem visto, certo? Não é bem visto, ok? Você já pode vender, você não precisa fazer pro bono. O que você tem que fazer é uma bela sessão. O que você vai fazer pro bono, aqui tem uma questão interessante, né? O pro bono, quando que nós usamos o pro bono e nós não usamos pro bono, na verdade?
Quando que nós usamos trabalhos beneficentes? Através de workshops, que é para você trabalhar o seu posicionamento, para levar para outros processos de desenvolvimento. Um deles, o coaching individual, certo? Mas aí também não é pro bono, é beneficente. As pessoas que vão participar daquele workshop, elas vão contribuir com X quilos de alimento que você vai depois doar para uma instituição social. Nós não trabalhamos o nosso posicionamento como coach de líderes dando pro bono, certo? Não. Nós trabalhamos o nosso posicionamento dando pro bono no coaching individual, certo? Até porque você sabe, né? Isso acontece com vocês e acontece com todo mundo. Tudo que é de graça, certo? Não tem o mesmo peso, o mesmo valor. E isto na área empresarial é mais forte ainda. Isto vai contra você. Isto pesa contra você, certo? Vamos lá. A Ferraz dizendo, é muito difícil cobrar sendo iniciante. Fico confusa para cobrar. Perfeita sua colocação. E eu vou te dizer uma coisa. Não é difícil cobrar. Isto é algo que você tem que trabalhar em você. Não é que o mercado não pague, é eu que não consigo cobrar, certo? E aí você precisa se trabalhar. Você precisa trabalhar as suas crenças, certo? As suas crenças, os seus limites. Porque eu garanto para vocês que na área empresarial, pagar faz parte de qualquer negociação, de qualquer trabalho. Isso faz parte, isso é a rotina. Exceção é não pagar, certo? E quando não se paga, se pensa, opa, o que tem de errado aqui, certo? Então, Ferraz, o que eu te digo, né? Você precisa se trabalhar, né? E muitos coaches me dizem isso, né? Eu fico insegura em cobrar, eu fico insegura porque eu ainda não fiz nenhum, né? E aí nós temos outras estratégias, né? Aqui tem uma outra questão extremamente importante, que acho que vai ajudar você e a outras pessoas. Muitos coaches, né, colocam isso assim, né? A minha dificuldade de cobrar, eu não tenho experiência. Aqui é uma coisa que eu quero falar para vocês que assim, me dói no coração quando eu vejo isto. E infelizmente eu vejo isto direto, né? Vamos lá, não precisa me responder, Ferraz, mas isso serve para todos que estão aqui, certo? Vamos lá, quando se diz eu sou iniciante, como assim você é iniciante? Quantos anos você tem? Que história você tem na sua vida? O que você já fez? O que acontece com a maioria dos coaches? Infelizmente, acontece com a maioria dos coaches. A maioria dos coaches que vai fazer uma formação em coaching, né? Ele vai por alguns motivos, né? Ou ele vai fazer a formação em coaching porque ele quer mudar de carreira, ou porque ele vai para um processo de autodesenvolvimento seu e aí depois, né, encontra ali a sua missão e aí quer ser coach, né? E o que acontece? A grande maioria das pessoas, quando vai fazer a sua formação de coach, são profissionais muito bem estabelecidos, com pós-graduação, muitos até com mestrado, mas assim, com uma experiência profissional. E o que a maioria dos coaches fazem? Então, eu brinco, né, que eles entram para uma formação em coaching, se a gente fosse olhar o currículo, né, assim, com baita currículo, com muita vivência, muita experiência, e eles saem da formação como se não tivesse mais nada disso. E aí a história, eu sou iniciante. Não, você não é iniciante. Você pode ser iniciante nos processos de coaching, mas você com certeza tem toda uma história, toda uma bagagem, toda uma experiência
de vida intelectual, acadêmica, né, que te coloca numa posição de poder ajudar o outro. Então, não, você não é iniciante. Você pode ser iniciante na metodologia do coaching. Só que aqui tem uma questão extremamente importante. Os líderes e empresas não compram metodologia. Então, ele não quer saber se é o teu primeiro processo. Ele quer saber se tu vai dar resultado para ele. E se você tem a metodologia certa, você vai dar resultado para ele. É isso que interessa. Ok? Então, isso é algo que eu gostaria que vocês pensassem, certo? O quanto você não está jogando fora a sua história pessoal e profissional, a sua formação acadêmica. Aqui tem uma outra coisa bem interessante que acontece, é o seguinte: muitos coaches, muitas pessoas vão fazer a formação, né? Quando na verdade deveriam ter ido fazer um processo de coaching, né? Então nós temos líderes que vão fazer a formação em coaching, né? Porque estão com dificuldades na sua liderança. Não, na verdade ele tinha que fazer um processo de coaching, não a formação em coaching, né? Porque ele não quer, o objetivo dele não é virar coach num primeiro momento, né? O objetivo dele é melhorar suas habilidades ou, né, ver outras possibilidades. Aí ele vai para a formação, ele se encanta, né? E aí ele se dá conta, claro, e muitos já se davam conta disso, né? De que o mundo empresarial, o mundo corporativo é um mundo cruel. E muitas pessoas que estavam, assim, a grande maioria das pessoas passaram pelo mundo corporativo. E aqui, quando eu falo mundo corporativo, eu não estou falando só de empresas tradicionais. Estou falando da área de educação, eu estou falando de igrejas, eu estou falando de ONGs, são ambientes corporativos, né? São ambientes onde a liderança se faz presente, né? Onde os jogos de poder se fazem presentes. Mas vamos lá, então. A maioria de nós passamos por um ambiente, né, corporativo, institucional, né? E a gente se estressou tanto, cansou tanto, sofreu tanto, porque não fez um processo de desenvolvimento para saber lidar com isso de uma forma positiva, né? Que acontece o quê? Quando ela faz o coach, ela diz assim: eu nunca mais quero entrar em empresas. Agora eu quero viver de coaching e eu nunca mais quero entrar numa empresa. E aí eu sinto em dizer, você está jogando no lixo uma grande expertise que você tem. E o que você precisa entender é que agora você volta para trabalhar com a área de liderança numa outra posição. É para de verdade ajudar as empresas e os líderes a não passarem e não terem que passar por aquilo que você passou. Essa é a grande ajuda que você pode dar. Você já passou por aquilo. Agora você pode ajudar empresas a serem lugares melhores, mais saudáveis de se viver e conviver. Você pode ajudar líderes a não passarem pelo que você passou. E aqui de forma alguma eu estou dizendo que ajudar líderes a não passarem pelo que eles passaram, né, pelo que você passou, de forma alguma é que o cara vai pedir demissão. Não, é ele saber lidar de outra forma. Nós temos muitos líderes que são extremamente realizados. Por quê? Porque eles sabem lidar com as questões organizacionais, com as questões institucionais. E você que já esteve dentro de empresa, você pode ajudar esse líder exatamente a não sofrer o que você sofreu. Ok? Bom, mas foi, então, exatamente, né? Porque eu tava falando o seguinte, né? Por que dessas dificuldades e por que muitos não conseguem vender, né? E eu tava falando principalmente da questão das redes sociais, né?
que tem muitos coaches, a maioria dos coaches já estão nas redes sociais, mas usando as redes sociais de uma forma não produtiva, de uma forma que não vende. E aonde que geralmente pega? Quando a gente diz, faça de uma forma produtiva, utilize suas redes sociais para vender, né? A grande maioria dos coaches dizem o seguinte, como que eu faço isso? Como que eu estruturo uma campanha realmente de vendas? Qual é a estrutura desta mensagem? Porque uma mensagem de venda, né, ela ajuda um monte a outra pessoa, mas ela também vende, né? E isso é o que muitos coaches não sabem fazer. E foi exatamente para ajudar esses coaches que não sabem como estruturar suas campanhas de venda usando a internet, né? Usando suas redes sociais, né? E que não sabem ou têm dificuldade de converter a primeira sessão em venda de processos de coaching individual, né? Que nós lançamos agora um curso, é a primeira vez que nós estamos lançando esse curso, né? Desta forma, ele já fez parte, este tema já fez parte de uma imersão presencial nossa, né? Onde o foco era trabalhar o tripé da lucratividade, né? E do negócio de coaching, né? E o tripé era a questão do modelo de negócio, era a questão da sua presença online lucrativa, né? E da sua marca pessoal, que é posicionamento, né? Só lá que nós entregamos isto que nós vamos entregar agora, né? Neste curso que nós lançamos, que é o Kit Autoridade, criação de autoridade e venda através das mídias sociais, né? Qual é o principal objetivo desse curso? São dois. É ajudar você a vender com mais facilidade usando as mídias que você já tem. E realizar a primeira sessão com maestria, uma sessão realmente de vendas, estratégica de vendas, né? Porque muitos coaches dizem assim, eu não entendo nada de tecnologia, eu não sei, né? Bom, e foi exatamente por isso que nós estruturamos esse kit. Esse kit, ele é perfeito, né? Para quem não sabe fazer uma campanha, né, online, uma campanha para trabalhar a sua presença e chamar para processos de coaching individual. Neste kit nós entregamos uma campanha prontinha, certo? E aí você pode dizer assim, Eliane, eu não sei mexer. Não, se você tá aqui, você sabe mexer, e é isso que você precisa. Você precisa ter o básico, né? Ter as suas redes sociais e já mexer nela. Se você souber fazer isso, este curso é excelente para você. Você não precisa ter site, você não vai ter que saber trabalhar com plataforma, nada disso, certo? E nesse kit eu elaborei, né, a parte da campanha, eu e a Elisângela fizemos juntas. Como eu disse para vocês, a Elisângela que vai dar aula amanhã também, né? E lembrando, quem quiser participar da aula amanhã com a Elisângela, que é uma especialista em vendas, né? Pela internet, vai lá na bio, se inscreve, porque a aula é amanhã à noite, às 8h30, né? E ela vai explicar para vocês como é que se estrutura uma campanha. Só que nós sabemos que muitas vezes assim, a pessoa até sabe como, mas não consegue fazer. Então, este é um kit que está prontinho. Você tem os cards prontos, os posts prontos. Você tem o script pronto para você gravar vídeos, para você fazer um stories, para você fazer uma aula, né? Uma live. O script para você mandar no primeiro contato, para você mandar por e-mail, quer dizer, tá tudo pronto, né? Prontinho. E o grande objetivo é toda a comunicação e toda a campanha é para chamar o público certo, trabalha o seu posicionamento nas mídias sociais. Ela é uma campanha de 15 dias, que depois você pode repetir ela, ou você pode usar exatamente aqueles modelos e adaptar daí, né? Para vender processos, para marcar a primeira sessão, certo? Mas já atraindo o cliente certo, já atraindo aquele líder que está necessitando do processo. E, além então de toda essa campanha, você tem uma aula comigo,
aonde eu te ensino, e esse é outro objetivo do curso, eu te ensino passo a passo da primeira sessão. Como é que você conduz, por onde você começa, qual é a ferramenta que você utiliza, quais são as perguntas que você faz, né? Para levantar o problema, para levantar as consequências, né? Para aguçar o problema e quais são as perguntas que você faz de fechamento, ok? Então, se você quer poder ter esta campanha pronta, né, prontinha, literalmente prontinha, né, vai lá na bio que tá lá também, é Kit Autoridade e Vendas Online de Processos de Coaching Individual, né? Os nossos alunos que vieram, né, os coaches de líderes que vieram para nossa imersão aqui em Curitiba, eles receberam esta campanha, nós fizemos esta campanha para eles, né? E aí nós tivemos muitas solicitações e é por isso que nós estamos abrindo agora este curso também, né? A maioria deles já está colocando a campanha para rodar e já está convertendo, né? Teve um aluno que agora, né? Ele atrasou um pouco para colocar a campanha para rodar, mas enfim, ele começou na segunda postagem dele, né? Ele já teve e 2 postagens sem custo nenhum, certo? Usando o seu Instagram, usando o seu Facebook e o seu LinkedIn. Ele teve 2 pedidos de reunião, né? Quando eu conversei com ele, ele já tinha feito uma reunião e tinha fechado, né? Agora já deve ter fechado a segunda também. Por quê? Porque aí é montar o quebra-cabeça certo. Ele já atraiu as pessoas certas com esta campanha, exatamente esta campanha que nós temos no kit, né? E ele conduziu a sessão. E aí quando eu perguntei para ele, né, porque ele, né, me escreveu dizendo: Liana, fiz a sessão, fechou. Eu disse para ele: e como é que foi o fechamento? Porque a maioria dos coaches também diz assim: eu não sei fazer o fechamento. Na verdade, você não sabe fazer a sessão. Porque se você fizer a sessão da maneira correta, fechamento é só consequência, é o coach, né, é o líder te pedindo. Tá, e como que a gente pode fazer, certo? Aí eu perguntei para ele se foi difícil fechar, como é que foi no final, foi difícil fechar? E ele disse que nada, no final já estava fechado, nós só acertamos valores e datas. E é exatamente para você ter essa experiência que nós resolvemos disponibilizar esta campanha também para outros coaches, né? Que querem poder realmente alavancar e usar, já entrar neste momento com uma campanha focada em vender processos de coaching individual, uma campanha pronta, ok? Muito bem, meus queridos, vamos lá para as perguntas? Vamos ver se vocês têm mais alguma pergunta, nem sei que horas são, quanto tempo já se passou aí. Deixa eu ver, deixa eu entrar aqui pelo meu computador, deixa eu ver que horas são, que eu estou perdida. Mas estou à disposição de vocês, se vocês quiserem, né, me fazer alguma pergunta sobre isso que nós conversamos aqui, estou à disposição. Olha, já se foi, bem dizer, 1 hora, né, a gente nem se dá conta que passa, né, tanto. Então, retomando, quem quiser, então, aprofundar o seu conhecimento, né, em como estruturar uma campanha perfeita para suas redes sociais, amanhã à noite às 8h30 nós vamos ter uma aula ao vivo, mas não vai ser por aqui, você precisa se cadastrar, certo? E para você se cadastrar, tá lá na bio, basta você ir lá na bio e fazer seu cadastro. Amanhã às 8h30 a Elisângela Martinelli junto comigo, mas ela é a especialista em estratégias de venda online, né? Ela vai estar dando uma aula para você sobre como estruturar uma campanha perfeita, né, para vender processos de coaching individual, como usar as mídias sociais para isso. Ela vai aprofundar nisso, certo? E quem já quiser dar o próximo passo, né, e ter a sua campanha prontinha para aplicar, né, e ter maestria na sua primeira sessão, nós já temos disponível o curso, né, o kit de autoridade e vendas online para processos de coaching individual, que está lá na bio também. Entra lá, você vai conhecer tudo que você vai receber, certo? É um curso completíssimo dentro desta entrega, deste objetivo, ok?
Então, por gentileza, me deixem aí o feedback de vocês, né? Como foi estar aqui 1 hora comigo, né? Vamos lá, ó. O Marcos está dizendo, muito bom te ouvir, insights fantásticos. Obrigada, Marcos, é isso aí, né? O meu objetivo aqui também é poder cada vez mais ajudar vocês. Eu sempre digo que eu tenho 2 paixões, certo? Eu amo trabalhar com líderes, eu amo trabalhar com empresas, né? E eu amo desenvolver coaches de líderes. Por quê? Porque eu vejo muitos coaches, né? Prejudicando empresas, prejudicando a sua carreira, porque não conhecem, não sabem fazer. Não é por maldade, eu tenho certeza disso, né? É porque realmente não sabem, né? Então, poder levar o conhecimento para vocês, poder levar a consciência para vocês, né? É uma das minhas missões, né? Porque eu sempre brinco que eu gostaria de dar conta de todas as empresas, mas eu não dou, né? E eu gosto muito das empresas, eu gosto muito dos líderes, né? Eu acho que a nossa missão é ajudar as empresas a serem lugares melhores de se viver e conviver, né? E por isso que eu compartilho, que eu monto os cursos, que eu ensino, né? Porque eu sei que aqui nós temos um grande nicho extremamente carente de bons profissionais, ok? Vamos lá, Cláudia, excelente reflexão, mais um aprendizado, legal. O Marcos dizendo, já sou seu fã, obrigada, Marcos. Ok, meus queridos, então, quem quiser participar da aula ao vivo amanhã com Elisângela Martinelli, uma grande especialista em estratégia de vendas online. O que eu disse para você, se você quer usar suas mídias sociais para ter amigos e ter likes, essa aula não é para você, certo? Mas se você quer ter as suas mídias sociais como uma grande aliada sua para aumentar as suas vendas, fechar seus processos de coaching, né? Aí é para você. Essa aula é para você, eu tenho certeza que vai adorar. A Elisângela, ela é mestre nisso, mestre em estratégia, mestre na internet, mestre em vender, ok? E se você já está pronto e quer ter este kit, né, tanto da campanha quanto da primeira sessão, vai lá na bio também, que já está disponível lá. Ok, meus queridos? Legal. Este curso, pessoal, né? Este curso, entrem lá na bio e deem uma olhada. O curso Kit de Autoridade e Vendas Online. Se vocês forem contratar um profissional para fazer esta campanha que nós entregamos para vocês, só a campanha, vocês não vão pagar menos do que R$3.000. Não vão, certo? E vocês ainda vão ter que produzir os conteúdos, porque o profissional, ele produz a partir do conteúdo que você disponibiliza, mas é você que dá o foco. Então, além de ter o trabalho, né, você não pagaria menos, e você pode pesquisar isso no mercado, menos que R$3.000, né? E uma aula comigo, né, para aprender a estruturar e fazer com maestria a primeira sessão, né? Hoje a minha mentoria individual, se você fosse ter uma mentoria individual para aprender isso, você não pagaria a minha mentoria, a hora da minha mentoria individual hoje é R$700. Então vamos lá, vamos juntar. E eu não ensinaria em 1 hora, né? Teria aí no mínimo umas 2 horas. Então vamos juntar aí, 7, 7, 14, você não pagaria menos de R$4.500 por isto, certo? E você vai ver que o valor, o investimento, né, no kit